Fala pessoal, eu sou o Gomes e hoje iremos falar da desclassificação na Fórmula 1. Temos esse assunto hoje, pois no último GP, o Gasly e as duas Ferraris foram desclassificadas. A desclassificação é quando o piloto é excluído depois ou durante a corrida. E falaremos disso nesse vídeo. Então o vídeo vai ser meio longo, pois falaremos de 2002 até esse ano. Por isso, se você espera, deixa o like e mostra o vídeo. Em 2000, tivemos duas desclassificações. A primeira foi na Austrália, quando Mika Salo de Sauber terminou em sexto. Aquela Sauber que tinha patrocínio da Red Bull e da Petronas. Mas após a prova, a FIA viu que a dianteira era ilegal. E por isso o finlandês foi excluído e perdeu seus pontos na corrida. A segunda desclassificação foi aqui no Brasil, quando David, caixa d'água de McLaren, terminou a corrida em segundo. Mas depois da prova, viram que a parte do lado da asa dianteira, a mesma que o Leclerc perdeu na China, aquela parte do lado, e as partes do David era ilegal. Por isso o Coulthard foi desclassificado da corrida e com isso perdeu seu pódio. E agora vamos para o ano seguinte. Em 2001, tivemos apenas uma desclassificação, e essa foi na Áustria, onde o Trulli saiu do box quando a luz estava vermelha, e por isso ele foi jogar no Vasco. Mas agora no ano seguinte, falaremos de um brasileiro. Em 2002, tivemos duas desclassificações, e as duas foram na Austrália. O primeiro foi o Frentzen, excluído por sair do box com luz vermelha. Já nosso brasa, o Henrique, foi desclassificado por trocar de carro sem permissão e durante a prova em andamento, pois naquela época tinha um carro reserva se caso abandonasse ou batesse, ou algo do tipo. E por trocar o carro sem permissão, o brasileiro foi excluído. Agora pulamos 2 anos e vamos para a América. Em 2004, tivemos 5 classificações. A primeira foi em Indianápolis, quando o carro do Montoya cansou e não funcionou no grid. E por desespero do pole, ele saiu do carro e foi correndo para o box. E isso causou vários memes. E por entrar e usar o carro reserva, o colombiano foi excluído. E sem espera, vamos para o Canadá. Em Montreal, 4 pilotos foram desclassificados. Mas Ralf Schumacher, Montoya, Cristiano da Mata e o Panis foram excluídos por usar dutos de freio ilegais. E com isso, eles perderam todos os pontos que conquistaram. Mas então agora vamos para o ano seguinte. Em 2005, tivemos 4 desclassificações. As primeiras foram em San Marino, com as Hondas de Button e Sato ficando 5 kg abaixo do peso. E como a desclassificação já não era de bom tamanho, a corte da FIA simplesmente bane a Honda por 2 corridas, por negligência altamente deplorável e a falta de transparência. E ainda nesse ano no Canadá tivemos outra desclassificação, e de novo veio o Montoya, e o Pablo foi excluído, pois ele saiu do box quando a luz estava vermelha. E por último, no Japão, o dono da casa foi desclassificado, pois o Sato tocou e fez o Trulli abandonar. E por isso, ele abandonou junto com o Trulli. E sem demora, já vamos para o ano seguinte. Em 2006, tivemos 4 desclassificações. As primeiras foram na Alemanha, após Alves e Monteiro usarem as dianteiras ilegais. E por isso, eles foram excluídos. A terceira desclassificação foi na Hungria. Na corrida onde o Button conquistou a sua primeira vitória, o Kubica foi excluído por ficar 2 kg abaixo do peso. Já a quarta desclassificação foi na China, onde o Sato foi excluído por ignorar bandeiras azuis. O Mazepin de 2006. Mas vamos para 2007. E só no Canadá que tivemos desclassificações. Foram 2, sendo eles Massa e Fisichella. E você deve saber o porquê aconteceu isso, pois os dois saíram do box quando a luz estava vermelha, e no ano seguinte seria a mesma coisa. Em 2008, agora na Austrália, o Rubinho foi excluído por também sair do box com luz vermelha, e ele que terminou em 8º, então ele perdeu esse pontinho. No próximo ano também seria na Austrália, e a classificação seria uma coisa bem estranha. Em 2009, no ano que eu nasci, tivemos a corrida em Melbourne, e já no fim da corrida tivemos o safety car, e o Trulli acabou errando, então Hamilton passou ele, mas depois ele devolveu a posição. Mas o caso é tão complexo que o Kevin, do primeira fila, fez vídeo só disso. Mas depois a FIA chamou Hamilton para explicar se ele deu ou não a posição. Aí ele falou que não, mas depois falou que sim. Então a FIA falou que ele mentiu e por isso foi desclassificado. Mas o Trulli, que não tinha nada a ver, também foi punido. Mas agora só com 20 segundos. E o engraçado é que na parte do GP da Austrália no Google e vê a tabela de corridas e aparece lá Lewis Hamilton DSQ, acho que é assim. E lá aparece comissários enganados após a prova. É inacreditável isso, mano. Mas no restante, de 2009 e nem 2010 não tínhamos nenhuma desclassificação. Então vamos
para 2011. Em 2011, na etapa da Austrália, Pérez, que era o estreante, e o Kobayashi, os dois da Sauber, estavam usando asas traseiras ilegais. E com isso, os dois estavam desclassificados. Nos anos de 2012 e 13 não tivemos classificação, mas em 14 estávamos na Austrália, de novo, na casa de Daniel Ricciardo. E com a corrida fantástica, ele conseguiu o segundo lugar, para a loucura da torcida. Mas depois foi achado que a Red Bull colocou mais combustível do que devia. E depois ainda usou um método não permitido para medir o consumo. E após tudo isso, o Ricciardo foi excluído da corrida. Então, perdeu o pódio em casa. E com isso, o Magnussen, o estreante, era o segundo colocado. Mas após 14, vamos para 15. Interlagos, o nosso brasa, Felipe Massa, terminou a corrida em oitavo. Mas a Pirelli, junto com a FIA, viu que a temperatura dos pneus traseiros estava mais alta do que deveria. Isso tinha o risco de estourar o pneu. E por isso, o Massinha foi excluído. Após 2015, não tivemos desclassificações em 16 e 17. Mas tivemos em 18. E foram 3. As primeiras foram na Itália, onde Romão Groselha, de Haas, foi o sexto. Mas depois foi visto que o assoalho do seu carro era ilegal. E o Grosjean só foi punido pois a Renault protestou. Então o Romain foi excluído e perdeu a posição e os pontos. Então o Sirotkin conseguiu pontuar. Mas quem é esse piloto? Ele desapareceu naquele ano, depois sumiu do campeonato. Ou melhor, de todo o mercado do automobilismo. As outras duas foram nas Américas. O Ocon foi excluído por ceder a vazão máxima de combustível na primeira volta. E o outro desclassificado foi o Magnata, por ceder o limite de combustível. Então os dois que terminaram em oitavo e nono perderam seus pontos. Então, sem espera, vamos para o ano seguinte. Em 19, na etapa do Japão, as Renaults de Ricardo Hülkenberg terminaram em sexto e décimos consecutivamente. Mas depois de 10 dias, a Responde protestou e a FIA achou que a Renault usou ajuda nos freios, ou melhor, auxílio nos freios. Então após 10 dias, as Renaults perderam as posições e os seus pontos. E agora pularemos 2 anos e vamos para 2021. Na corrida da Hungria, que foi uma loucura, o Vettel foi monstro e terminou a corrida em segundo. Mas já depois da corrida, em imediato, você parou o carro na pista e foi correndo para o parque fechado. E depois mais, a FIA foi conferir o combustível do carro, mas não tinha o suficiente para ter a amostra. E por isso ele foi excluído. E aí perdeu seu pódio e os seus pontos. Após 21, pulamos de novo 2 anos e vamos para 23. Na corrida americana, os pilotos Lewis Hamilton e Charles Leclerc terminaram em segundo e sexto consecutivamente. Mas, após a prova, a FIA verificou os dois assoalhos e viram que os assoalhos se desgastaram mais do que deveria. E por isso os dois estavam desclassificados e perderam as posições e os pontos. E foi aí que Logan Sargent pontuou, o nosso lendário Logan Sargent. E agora vamos para 2024. Nesse ano tivemos 2 classificações. Na etapa da Bélgica tivemos uma corrida de estratégias. E a vencedora foi do George Russell. E com apenas uma parada. Então ele teve que desgastar mais o carro. E por isso ele perdeu peso. E quando a FIA foi passar o carro da Mercedes, ela estava 2 kg abaixo do previsto. E por isso o Jorgeão foi excluído da corrida. E com isso perdeu a vitória. E depois no Brasil tivemos mais uma classificação. Na famosa corrida Interlagos, Hülkenberg acabou rodando e por isso ficou na área de escape. Mas depois, como um milagre divino, o Nico conseguia sair de lá. Mas depois a FIA excluía o Hulk após ele receber a ajuda dos fiscais. E ele foi excluído durante a corrida. Isso não acontecia desde 2007. E agora chegamos na China. A etapa de Xangai foi agora há pouco. E por isso, se você foi guerreiro e assistiu a corrida, você lembra que as Ferraris foram P5 e P6. E o Gasly foi o P11. Mas depois, já na vistoria da FIA, viram que Leclerc e o Gasly estavam abaixo do peso. Enquanto Hamilton desgastou demais a prancha do carro. E por isso, Charles Leclerc, Pierre Gasly e Sir Lewis Hamilton foram desclassificados. Mas foi esse o longo vídeo de hoje. E por isso, deixa o like, por favor, cara. Gravação de 50 minutos, quase 1 hora aqui de gravação. Então por favor, deixa o like, na moral aí. É isso, meus manos. Após um vídeo bem longo, nos vemos sexta-feira. Eu espero, né? Espero que não tenha atraso, pois sexta tem um Relembrando do GP de Mônaco 2019. A corrida onde Lewis Hamilton fez aulas de defesa após segurar Verstappen por 30 voltas. Mas é isso, 10 dias
falou e fui. Cansei, moleque. Caraca, meu amigo. Cara, tchau!